Você já se perguntou por que alguma das suas orações não são atendidas? E como consequência, chega a pergunta: qual é a oração que Deus responde? E no vídeo de hoje, a gente vai estar vendo 5 características de qual é essa oração. E fica até o final, porque eu vou te dar indicação de 3 livros maravilhosos que vão te ensinar como orar biblicamente. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a Fé e Tulipas. É uma grande alegria ter você aqui. Para hoje a gente está falando sobre esse assunto tão importante que é a oração e como nós podemos orar de uma forma em que o nosso Deus terá prazer em responder. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. Porque esse aqui é um canal cristão que tem o foco de abençoar você a estar crescendo e florescendo na palavra do Senhor. Então, se esse é o seu desejo, você é mais do que bem-vinda. E a gente vai estar usando como base hoje o livro A Resposta à Oração, de George Miller. Se você conhece um pouquinho sobre esse autor, você sabe que ele foi um gigante de oração. Mas se você nunca ouviu falar sobre esse autor, ele foi um pastor e evangelista na Inglaterra, na cidade de Bristol, e ele ficou mais conhecido porque ele criou vários orfanatos, porque ele resgatava crianças que eram órfãs, crianças que às vezes tinham perdido seus pais, então ele acolhia essas crianças e ele criou vários orfanatos. E ele também ficou conhecido por ter sido um homem que realmente confiava na providência de Deus. Porque ele sabia que Deus ama os órfãos, então Deus não deixaria os órfãos passarem fome. Então, mesmo quando às vezes eles não tinham dinheiro para comprar comida, ele sabia e orava sabendo que Deus iria prover o alimento. E ele conta relatos de como muitas vezes eles se sentavam à mesa com várias crianças, oravam agradecendo o alimento que ainda nem tinha chegado no prato deles, mas que bem na hora, depois da oração, chegava alguém, às vezes o padeiro, que dizia que fez pães a mais e entregava como doações, leiteiros que vinham e davam leite para as crianças. Então era uma grande bênção que ele pôde testemunhar o poder da oração de uma forma tremenda na vida dele. Então é muito interessante a gente ter pessoas assim como nossos exemplos. E esse livro aqui é uma seleção de partes do diário dele em todos os momentos que ele relatou sobre como Deus respondeu às orações. E aqui no final é o que vai ser a parte que a gente vai estar olhando. Tem uma parte que ele fala sobre a oração prevalecente, ou seja, a oração que prevalece diante de Deus. Então, vamos estar dando uma olhada nessas 5 características dessa oração que Deus responde. A primeira delas é a dependência no Senhor Jesus. Ou seja, sempre quando nós formos orar, nós devemos reconhecer que esse privilégio da oração nós só o temos porque o Senhor Jesus morreu na cruz por nós e por causa do sacrifício dele, agora nós somos reconciliados com Deus Pai. Por isso que sempre quando nós oramos, no final nós dizemos, em nome de Jesus, amém. Porque nós sabemos que somente através do Filho nós temos total acesso ao trono da graça do Pai. E olha só o que o Senhor Jesus disse em João 14, no versículo 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O próprio Senhor Jesus nos instruiu a sempre pedirmos em nome dele. Então, sempre quando nós estivermos com o nosso coração meditando nas palavras do Senhor e através dele, sempre em nome dele, pedindo ao Pai, ele mesmo irá nos conceder para a glória do Pai. A segunda característica, nós precisamos nos afastar do pecado. Ou seja, pode ser que às vezes tenha algum pecado que nós ainda não confessamos e não o abandonamos. No momento que nós estamos em pecado e nós não queremos abrir mão desse pecado, nós estamos sendo obstinados e rebeldes contra Deus. Então, será que o nosso Deus, que é santo e perfeito e que nos fez para termos total dependência do Senhor Jesus, como a gente viu na característica anterior, será que ele iria responder uma oração que a gente está fazendo em rebeldia? E olha só que interessante que o salmista diz no Salmo 66, no versículo 18. Se eu, no coração, contemplar a vaidade,
o Senhor não me teria ouvido. O salmista, ele tinha plena consciência de que se ele tivesse com a vaidade no coração, Deus não teria ouvido. Então é por isso que é tão importante a gente parar para analisar. A autoanálise é um dever importantíssimo para o cristão estar exercendo. Analise a si mesmo. Então você literalmente vai pegar o seu coração e você vai analisar para ver o que está ali dentro. Tem pecado no seu coração? Confesse, se arrependa e abandone o pecado. Você está vivendo em pecado deliberado na sua vida? Confesse e abandone, para que desse jeito o Senhor possa ouvir a sua oração. Se você pecou contra outra pessoa, vá, confesse a essa pessoa e abandone esse pecado. Se reconcilie com o Senhor, para que então você possa pedir a Ele e Ele conceda a você. A terceira característica, a oração que prevalece com Deus precisa ter fé na promessa dele. E olha só o que interessante o que o George Miller diz aqui. Não crer nele é fazer do Senhor tanto um mentiroso quanto alguém que não cumpre promessas. Nós sabemos que um dos pilares da fé cristã é a fé. Nós precisamos ter fé no Senhor Jesus, tanto no sacrifício perfeito dele, quanto nas palavras dele. Isso é interessante para a gente ter em vista, porque o cristão precisa ter a certeza plena de que cada promessa que existe na Bíblia é para você. Ou seja, no momento que o Senhor Deus ele faz uma promessa, essa promessa está lá para que nós possamos usar ela como base para a nossa vida diária. Pegando o exemplo que a gente conversou um pouquinho antes sobre o George Miller e sobre como ele tinha confiança de que Deus iria prover o alimento para os órfãos. Isso é uma coisa incrível que a gente pode aplicar à nossa vida. Se nós sabemos que Deus cuida dos órfãos, se Deus é aquele que é o pai dos órfãos, então dessa forma, George Miller orou sabendo que Deus iria responder e o Senhor sempre respondia. Outra pessoa que também foi um gigante de oração e que foi uma pessoa conhecida do George Miller foi o missionário Hudson Taylor. Ele também foi um homem que orava ao Senhor e no momento que ele mais precisava, o Senhor enviava aquilo que ele necessitava. Então nós também podemos ter essa mentalidade de orarmos ao Senhor com confiança, sabendo que existem coisas que são da vontade dele que nós estejamos orando e que nós temos promessas pelas quais podemos nos fundamentar para trazermos essa oração a Deus. Então, se você está orando por sabedoria, lembre, por exemplo, de Tiago 1,5, que o Senhor ele promete que dá sabedoria a todos os que pedem. Se você está orando por alegria na sua vida, ore sabendo que o Senhor trará alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se você está orando pela conversão de alguém, ore ao Senhor com todo o seu coração, sabendo que Ele pode transformar aquele coração. Existem várias promessas na Bíblia que nós podemos usar como a base para as nossas orações. Então, pegue uma promessa e ore por aquilo. E olha só o grande exemplo que nós temos nas Escrituras. Hebreus 11, nós lemos sobre os heróis da fé. E olha só o que diz no versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Tenha fé nas promessas de Deus. Tenha fé que o Senhor, Ele retribui, Ele dá galardão àqueles que o buscam. O nosso Deus, Ele responde. Não são simplesmente coisas que são coincidências que fazem com que aquilo que nós oramos aconteça. Não, esse mundo é governado por Deus e por causa disso, cada coisa está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Então, no momento que você ora com fé, o Senhor, Ele age e retribui aqueles que o buscam. A quarta característica, nós precisamos pedir de acordo com a vontade de Deus. E esse ponto é interessante porque existem duas coisas aqui. Tanto aquilo que nós pedimos deve ser de acordo com a vontade de Deus, como também a nossa motivação para pedir. No primeiro caso, é importante que o objeto da oração esteja de acordo com a vontade de Deus, porque se a gente estiver orando a Deus, pedindo por algo que é em si pecaminoso, o nosso Deus não vai responder. Se nós estamos pedindo alguma coisa que vá nos levar a pecar, o nosso Deus ele não vai responder porque Ele sabe o que é melhor para nós e como seus filhos, Ele não vai nos dar aquilo que é pecaminoso. Deus não vai dar aquilo que é veneno para nós. A outra questão é quando às vezes as nossas motivações são más. Então, o nosso Deus, por amor a nós mesmos, Ele não vai responder. Então, imagina que você está pedindo
por um carro novo. Pode ser que às vezes você ore dizendo ao Senhor que você precisa de um carro para você conseguir trabalhar e você vai trazendo de certa forma alguns argumentos a Deus na oração. Mas às vezes, se a sua motivação em ter um carro for simplesmente para que você possa de alguma forma ostentar, ou porque esse desejo foi alguma coisa de cobiça, inveja que você teve em relação a outra pessoa e você quer mostrar que você tem mais ou alguma coisa do tipo, Deus não vai responder essa oração porque a motivação está errada. Então, qual que é a nossa motivação? Nós temos duas que são primárias, que nós devemos ter. É a glória de Deus e o segundo é a expansão do reino de Cristo. Então, sempre esteja analisando a motivação do seu coração. Essa é uma das coisas muito importantes para todo cristão. E rapidinho, só pra gente falar sobre a importância de uma autoanálise. A gente falou sobre o problema de quando às vezes tem pecados ainda na nossa vida, e aqui a gente também falou um pouquinho sobre as motivações. E às vezes você pode pensar, como que eu vou conseguir descobrir isso na minha vida? E é pela autoanálise. Todo cristão é chamado a examinar a si mesmo. Por exemplo, em 1 Coríntios 11, nós lemos sobre quando o apóstolo Paulo traz as instruções necessárias antes de tomar a ceia do Senhor. E ele diz, examine o homem a si mesmo. Isso é importante, porque senão, se a gente não se examinar, nós estaremos comendo e bebendo juízo para nós mesmos. Isso é importante porque nós devemos fazer esse autoexame com bastante frequência. Toda semana, todos os dias, para que desse jeito a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e pensar: hoje eu pequei em quê? Quais foram as minhas motivações para cada ação que eu fiz? O meu coração estava de acordo com a palavra do Senhor? Eu cresci em santificação hoje? Eu estou mais parecido com Cristo essa semana do que eu estava na semana passada? Então, essas perguntas que vão nos ajudar para que dessa forma nós possamos estar fazendo a oração que Deus ama ouvir. Então, esse foi um parênteses que agora a gente dá uma fechada nele, para ir para a quinta característica, que é importunar na súplica. Com certeza você lembra de algumas das parábolas que o Senhor Jesus contou, que mostra sobre a necessidade da gente, de certa forma, importunar ao Pai na oração. Por exemplo, quando ele fala sobre o juiz iníquo, que quando vem uma viúva pedindo que ele julgue a causa dela, porque ela pede várias vezes, ele vai conceder para que ela pare de importuná-lo. Ou então sobre um amigo que à meia-noite vai na casa do seu amigo pedir pão porque chegou um visitante na casa dele. E do tanto que ele pede, o amigo vai e concede o que ele quer só para que ele possa voltar a dormir. Então, esses são alguns dos exemplos que nós temos sobre a importância da gente insistir na oração. Porque no momento que a gente insiste, tanto a gente valoriza mais quando Deus traz a resposta e também a gente aprende a sempre bater na porta do céu. Então, no momento que o Senhor Jesus nos diz que nós devemos buscar, buscar e acharemos, que nós vamos bater, bater e a porta nos será aberta. Então, isso nos ensina que nós devemos mostrar a Deus a importância do nosso pedido. Também é por causa disso que existe o jejum, para que nós possamos mostrar a Deus a importância do nosso pedido, trocando o momento que seria de uma refeição para que nós possamos estar em oração. Então, é muito importante que nós tenhamos a mentalidade de importunação, ou seja, de estar pedindo várias e várias vezes. E para isso a gente pode usar os outros exemplos de estarmos nos fundamentando em promessas de Deus, para que a gente possa lembrar: Senhor, o Senhor disse que no momento que eu bater, a porta será aberta. Então, Pai, abre essa porta para mim, estou te pedindo. E dessa forma, não se canse. É como se fosse um copo que ele tem uma medida em que quando ele transbordar, o Senhor vai nos responder. E muitas vezes quando nós estamos chegando perto, a gente desiste. Não deve ser assim. Importune, ore até que o Senhor responda e conceda. Uma vez que o seu pedido está de acordo com a vontade do Senhor, que as suas motivações estão certas, que não tem pecado remanescente na sua vida, que você está se baseando nas promessas, você pode pedir ao Senhor com confiança. E outro aspecto importante da gente se lembrar dentro disso é a questão da gente esperar com paciência. Ou seja, nós devemos saber que o Senhor Deus, ele vai responder no tempo dele. Nós temos que esperar nele e por ele, como diz o George Miller. E essa espera, ela não é uma coisa totalmente passiva. Não, a gente espera com convicção. Isso foi uma coisa que eu aprendi nesse livro aqui, A Vida Secreta de Oração, em que o autor, ele traz uma citação que eu achei excelente e que realmente me moldou para saber como lidar com a espera. Que ele diz o seguinte: esperar não é meramente permanecer impassivo, é ter expectativa,
procurar com paciência e também com submissão. É ansiar, mas não com impaciência. Procurar, mas sem se desesperar com atraso. Aguardar, mas sem ficar inquieto. Sentir que se ele não vier, iremos concordar. E ainda assim, se recusar a deixar a mente concordar com o sentimento de que ele não virá. Esse é o sentimento que a gente precisa ter na nossa oração. Nós podemos esperar e ainda assim termos a plena convicção de que o nosso Deus, ele vai nos responder. E mesmo se às vezes ele não responder da forma como nós queríamos, nós vamos aceitar sabendo que ele vai nos dar algo melhor. E também, tenha uma vida de autoexame para você sondar o seu próprio coração e ore com fé, sabendo que o nosso Deus, ele é bom e que ele é o galardoador daqueles que o buscam. Então, cristão, vá com fé cultivar uma vida de oração. E também para você estar aprendendo a fazer isso sempre de uma forma robusta e bíblica, alguns dos livros que eu indico A Resposta à Oração, do George Miller, que também é uma inspiração da própria vida dele, também das experiências que ele passou. Também o livro Poder pela Oração, do E.M. Bounds, esse daqui também é um clássicozinho sobre oração, um livro curto e muito poderoso também. E o livro A Vida Secreta de Oração. Esse daqui é provavelmente o meu preferido sobre esse assunto, porque ele é um livro que te estimula a orar, porque o autor aqui, ele fez um compilado de várias pessoas que falam sobre oração, e ele foi trazendo citações e juntando, e ele deixa tudo de uma maneira bem simplificada e muito poderosa ao mesmo tempo, porque ele vai falar sobre aspectos práticos da oração também, sobre como se preparar para oração, o que é preciso pra gente orar, o lugar necessário, a hora, todas essas coisas ele fala nesse livro aqui. E é muito bom, um livro que realmente te inspira a querer buscar uma vida de oração. Fala também sobre exemplo de homens e mulheres de Deus e é um livro muito, muito bom, super gostoso de ler também. Então, esses aqui são os livros que eu indico sobre oração. Vai ter o link para todos na descrição. Tenha certeza de dar uma olhadinha. E enquanto isso, a nossa pergunta do dia vai ser: qual atributo de Deus te estimula a orar? Comenta aqui embaixo para a gente estar fortalecendo uns aos outros, lembrando sobre o caráter de Deus e como isso impacta as nossas orações. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, de dar o seu like e o seu comentário para você ajudar para que outras pessoas possam estar ouvindo essa mensagem. E com a graça do nosso bom Deus, a gente se vê na semana que vem.